Então, pessoal, vamos aqui para mais uma questão da IDECAM. Essa questão, cara, é a cara da IDECAM, tá? A cara da IDECAM. Você tem que ir para a prova sabendo resolver esse tipo de questão, tá? Onde ele te dá um trecho, né? E ele pede para você, nesse trecho, reconhecer artigos e preposições, certo? Então, vamos lá. Bem tranquilo. Para facilitar a nossa vida, eu já circulei, né? Eu já grifei aqui em vermelho o que é artigo e em azul o que é preposição. Mas antes da gente sair contando, vamos explicar aqui mais ou menos, dar uns exemplos de artigos e preposições para você não ficar voando nessa questão. Um artigo é aquela palavra, né? Para definir ou indefinir um substantivo, né? Normalmente ela é usada antes de substantivo, e ele se classifica em artigo definido, né? Que aí seria o quê? Seria o, a, os e as, e os artigos indefinidos. E os artigos indefinidos. Que são quais? Uma, uns e umas. Qual a diferença do artigo definido para o indefinido? O valor nocional dele, né? O valor semântico que ele tem numa frase. Por exemplo, eu digo a praia. É uma praia certa, é uma praia conhecida, né? Só que eu digo, é diferente de eu dizer, por exemplo, uma praia. Uma praia dá a ideia de qualquer praia. Perceba a diferença, né? Uma diferença semântica. Beleza. Preposição. Preposição. Peraí. Preposição é uma palavra que nós usamos para ligar dois ou mais elementos numa oração. Quais são os principais exemplos de preposição? Nós temos a, de, em, para, com. Com, eu acho que vocês não veem mais, vou escrever até o com aqui embaixo. A, de, em, para, com, por, até, ante e aqui no finalzinho perante. Não são todas, mas são os principais exemplos aí de prova. Você, conhecendo essas preposições, você pode ir com uma certa tranquilidade para a prova, certo? Mas é sempre bom você conhecer mais, beleza? Então tá aqui, artigos e preposições. Então vamos lá. Vamos agora voltar para o nosso trecho, para nós definirmos no nosso trecho o que é artigo e o que é preposição. Vamos lá. As andorinhas azuis, né? Então esse as aqui, né, é um artigo definido, né? Define andorinhas azuis. Fazem ninho exclusivamente, né? O em aqui, vamos passar por ele e vamos primeiro. Qual é a estratégia para a gente resolver esse tipo de questão? Classe por classe. Primeiro tu resolve todos os artigos, depois tu resolve todas as preposições. Então agora vamos esquecer as preposições e vamos só para os artigos. Fazem ninhos, né, exclusivamente em estruturas que os humanos erguem, né, os caracteres aqui humanos, né, define humanos, né, artigo definido, erguem para recebê-los de cabaças ocas a miniaturas de condomínios. Os passarinhos, né, os artigos, muitas vezes voltam para o mesmo quintal e até mesmo para a mesma estrutura todos os anos, o que facilita a pesquisa com auxílio de dispositivos de rastreamento, que devem ser recuperados junto com as valiosas informações que trazem. Então, se a gente contar, nós temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artigos. Então, 8. Opa. Então, aqui, ó, 8 artigos. Beleza. Vamos agora mudar a cor para a gente ir para as preposições. As andorinhas azuis fazem ninhos exclusivamente, em, preposição, estruturas que os humanos erguem para recebê-los. De cabaças ocas a miniaturas de condomínios. Aí você pode ter pensando, cara, e esse A aqui? Por que ele não é artigo?
esse azinho bem aqui. Porque toda vida que o nosso a pudesse ser substituído por até, é porque aquele a não vai ser um artigo, aquele a vai ser uma preposição. Então grava, cara, quando a, tá escrever aqui, quando a equivaler a até, ele vai ser o quê? Uma preposição. Pega o bizu. Ele vai ser uma preposição. Nesse caso aqui, de Cabaças Ocas até miniaturas de condomínios, ou seja, de já é outra preposição, né? Os pássaros muitas vezes voltam para o mesmo quintal e até mesmo para a mesma estrutura todos os anos, o que facilita a pesquisa com auxílio de diversos dispositivos de rastreamento, que devem ser recuperados junto com as valiosas informações que trazem. Então vamos contar aqui quantas preposições nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 8 artigos e 12 preposições. Qual é a nossa alternativa certa? Alternativa B. 8 artigos e 12 preposições. A nossa última questão sobre a acentuação gráfica. É correto afirmar que os termos próprio e ressurgência seguem a mesma regra de acentuação, pois... Então, beleza. Para a gente ver qual é a regra que é usada, né, nas palavras próprio e ressurgência, o que a gente vai fazer? A gente vai separar, né? Próprio a gente já tinha visto, mas vale a pena ver de novo, né? Então, vamos lá. Pri, o. Como é que a gente divide? A gente divide assim. Prio. Certo? Aí você está pensando, cara, mas ela não é uma proparoxítona eventual? É, mas para esse tipo de questão faltou o acento, né? Mas para esse tipo de questão, a gente não vai precisar do conhecimento de que ela também pode ser uma proparoxítona eventual, certo? Então, aqui, nesse caso, próprio ela é o quê? Qual é a sílaba tônica dela? É a penúltima, certo? Então, ela é uma paroxítona, certo? Paroxítona. Paroxítona, certo? A terminação dela aqui na última sílaba é um ditongo, certo? Paroxítona terminada, né? Então, terminada em ditongo, certo? Então, essa é a classificação, né? A classificação da palavra própria. Ressurgência. Vamos separar aqui. Ressurgência. Qual é a sílaba tônica dela? Você está vendo aqui que é a penúltima também, então ela é uma paroxítona. É uma paroxítona. Certo? E a terminação dela, você vê também que ela termina em ditongo, certo? Então, paroxítona, terminada em ditongo, certo? Então, olhando para os itens aqui, qual é a única alternativa que nos diz isso? Que ambas são paroxítonas terminadas em ditongo? É a alternativa são paroxítonos terminados em ditongo oral crescente. O lance do ditongo oral crescente eu já expliquei para vocês, né? A ocorrência de uma semivogal mais uma vogal, certo? Beleza, ressurgência segue esse padrão, né? De semivogal mais vogal, né? Quando você pronuncia ressurgência, o A fica mais evidente na sua pronúncia do que o I. Portanto, o A ele é uma vogal e o I ele é uma semivogal, beleza? Show de bola. Vamos para a próxima questão. Eu acho que eu passei demais. Beleza, aqui mesmo. Nas formações com prefixos, como na palavra anti-horário, o hífen deve ser empregado quando? Então, ele quer que você diga qual é a regra do hífen, certo? Qual é a regra do hífen que ele usou na palavra anti-horário, certo? Então, basicamente, você vê aqui que nós temos duas palavras, né? Nós temos anti e horário, é a junção de duas, né, palavras só. Então, o que a regra diz? Toda vez que você tiver um prefixo, né, mais um radical que começa, né, começado em H,
em H, nós usamos hífen para separá-los, certo? Então, por exemplo, anti-horário, super-herói, super-herói, dentre outras palavras aí da língua portuguesa. Então, toda vida que você tiver aqui um prefixo, certo? No caso aqui foi antes, né, da palavra. E uma palavra terminada, uma palavra que começa, né, com H, você usa o nosso hífen, certo? Então, qual das alternativas aqui a gente tem? Alternativa B. O segundo elemento iniciar com H. Essa foi a regrinha que ele usou. Tá vendo? Bem tranquilo. Vamos lá para a próxima questão. Em automutilação, grafou-se corretamente o vocábulo com união ao prefixo auto. Beleza, assinale a alternativa em que isso não tenha acontecido. Ou seja, ele quer a alternativa errada. Ele quer a alternativa errada, onde ele grafou de maneira incorreta o hífen, certo? Então, vamos analisar item por item e a gente vai fazendo as devidas correções. Autorregulatório. Ele grafou certo ou ele grafou errado? Autorregulatório nada mais é a junção, nada mais é do que a junção das palavras auto mais regulatório, certo? Regulatório, certo? A junção dessas duas palavrinhas. E o que a nossa regra diz? Quando nós tivermos, né, o prefixo, o primeiro elemento aqui no caso, né, e o segundo elemento começar por R ou S, nós fazemos o que? Nós vamos dobrar, juntamos, né? Primeiro juntamos tudo, juntamos tudo e dobramos o R ou o S, certo? Então, toda vida que nós tivermos duas palavras, né, e a segunda palavra, né, nós vamos fazer a junção delas, e a segunda palavra começar por R ou S, nós vamos fazer o que? Nós juntamos e dobramos o R ou S. É exatamente isso que aconteceu. Nós temos o alto aqui, e perceba aqui que o R, perceba aqui que o R do regulatório, ele dobrou, né? Então, juntou tudo, né, numa palavra só e dobrou aqui o R, certo? Então, beleza, show de bola. Autônimos. Autônimos, vou vir aqui para o cantinho, alternativa B, né? Temos aqui a alternativa B. Autônimos nada mais é do que a junção de auto mais ônibus. Auto mais ônibus. E o que a regra fala? Já ouviu falar naquele lance de que os opostos se atraem e de que os iguais se repelem? Bom, não sei se na vida real isso acontece, mas no português isso acontece. Toda vida que você tiver duas palavras, um prefixo e um radical, né, e você for juntar essas palavras e, no caso aqui do prefixo, né, a primeira palavra terminar com a letra que começou a segunda palavra, né, ou seja, auto termina com a letra O e ônibus começa com a letra O, o que você faz? Você vai separar, você vai separar com o hífen. Por quê? Porque os iguais, eles se repelem, certo? Então, você vai separar com o hífen. Certo? Então você vai colocar o hífen. E é exatamente isso que aconteceu. Ó. Auto termina com O, ônibus começa com O, ele colocou aqui o hífen para separar, certinho. Beleza, vamos aqui para a alternativa C. Autoescola. Autoescola é a junção das palavras auto mais escola. O que acontece aqui? São dois opostos, né? Escola começa com a letra E auto termina com a letra O. O que vai acontecer? Eles vão se atrair. Vou colocar aqui. Vão se atrair. Certo? Sempre bom nas suas revisões você escrever palavras-chave aqui de fácil compreensão. Nada de muito técnico para você, na hora que você for revisar essa questão, for revisar as anotações, você não esquecer, né, o que você aprendeu. Então, elas vão se atrair, né? Então,
qual seria o correto? O correto seria você juntar tudo, auto, escola. E não auto escola com o hífen aqui. O hífen seria somente se fosse, por exemplo, autônimos, com a última palavra, a última letra da primeira palavra igual à primeira letra da segunda palavra. Aí você separa com hífen. Mas no caso, se você tiver letras diferentes aí, você junta, né? A escrita correta fica autoescola, certo? Então, beleza. Essa daqui, na verdade, ela tá errada, né? Ela tá errada. E por estar errada, é o nosso gabarito, certo? Vamos só conferir aqui a auto-higienizável. Auto-higienizável é o caso da questão passada, né? Que é a junção de auto mais higienizável, higienizável, higienizável. São duas palavras, né, se juntando. Então, quando a segunda palavra começar por H, ou seja, quando começar por H, só um minutinho aqui. Quando a segunda palavra começar por H, palavra iniciar em H, iniciar em H, nós colocamos hífen. Nós colocamos o hífen, certo? O que eu estou escrevendo aqui é a forma como você vai escrever, claro, com as suas palavras, no seu estilo, no seu caderno de questões. Você vai pegar essa questão e você vai riscá-la todo dia. Eu estou te ensinando aqui mais do que a matéria. Eu estou te ensinando a fazer um esquema de revisão eficiente por questões. Perceba, eu estou grifando aqui desde o enunciado, tá? Então, essa é a forma que você vai revisar por questões, tá? Então, tá aí todos os casos aí de hífen de cada uma das alternativas. Nossa alternativa, nosso gabarito aqui, letra C de casa, beleza? Beleza. Vamos agora resolver questões sobre processo de formação de palavras. Processo de formação de palavras, certo? Então vamos lá. Assinale a alternativa em que o processo de formação de palavras está indevidamente caracterizado. Cara, muito cuidado, porque a EDECAM vive pedindo o item incorreto, tá? Então é muito recorrente em provas da EDECAM você vê ela pedindo aí o item incorreto, você vê ela pedindo aí o item errado. Se você for muito na emoção, você pode tropeçar. Então vamos lá, vamos analisar alternativa por alternativa. A palavra desinteresse, ele está dizendo que é uma derivação prefixal. Derivação prefixal. Então, vamos lá. Em desinteresse, a gente tem a junção de duas palavras, né? Des mais interesse. Interesse. Certo? Ele juntou tudo, desinteresse. Certo? Não, essa daqui tu corta, eu vou gravar de novo. É só essa questão, tá? Só essa questão aqui, eu vou regravar. Então, pessoal, vamos para a próxima questão aí. No dia do jantar, ela havia acabado de lançar a política de software livre da França. A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir. A locução verbal havia acabado é equivalente a acabara e também se classifica como pretérito imperfeito. Beleza, vamos lá. Para a gente explicar essa questão aqui, ela é muito interessante para a gente revisar alguns tópicos. Esse aqui é um bizu, tá? Bizu, muito bom. Bizu. Toda vida que você tiver um verbo formado, uma expressão verbal formada pelo verbo haver, mais um verbo no particípio, isso aqui, esse conjunto aqui equivale a um verbo conjugado no pretérito mais que perfeito, certo? Pretérito mais que perfeito. Trocando em miúdos. Se você tiver no caso aqui da questão, né? Havia acabado. Isso aqui é a mesma coisa de você dizer acabara. De fato, a questão ela acerta quando ela diz isso,
que havia acabado é a mesma coisa de você escrever acabara, falando isso falando em relação aos tempos verbais. Só que ele erra ao dizer que isso se classifica como um pretérito imperfeito. Na verdade, é o pretérito mais que perfeito. Porque toda vida que a gente tem essa terminação ara, acabara, fizera, dançara, cantara, isso vai indicar para a gente o pretérito mais que perfeito. Certo? Então o bizu é esse. Toda vida que você tiver o verbo haver mais o verbo no particípio, o que é o verbo no particípio? É exatamente essa terminologiazinha. Acabado, dançado, cantado. Isso é o verbo no particípio, certo? Toda vida que você tiver o verbo haver mais o verbo no particípio, você tem um verbo conjugado no pretérito mais que perfeito, certo? Então, o erro da questão é dizer que isso está no pretérito imperfeito. Na verdade, ela está no pretérito mais que perfeito. Pretérito imperfeito é uma ação ocorrida no passado, só que não foi concluída. Por exemplo, o verbo, sei lá, falava, cantava, dá uma ideia de continuidade no passado, certo? Não é isso que a questão está dizendo para a gente, certo? Isso aqui é pretérito imperfeito. Isso aqui, acabara, é pretérito mais que perfeito. Né? Então, totalmente equivocado. No período, há quatro... Vou até apagar aqui. No período, há 4 artigos e 5 preposições. Então, vamos lá. Primeiro, vamos atrás dos artigos, né? No dia do jantar, esse no aqui, cara, na verdade, ele é a junção de duas palavrinhas, né? Em mais o. Em, vocês sabem que é preposição. E o, vocês sabem que é o quê? Que é artigo, né? Então, beleza. No dia do jantar, esse do nada mais é do que de mais o. De é preposição e o vocês sabem que é artigo, né? Então, beleza. No dia do jantar, ela havia acabado, olha o verbo aqui, né, no particípio, de... Esse de aqui, ele é uma preposição. Acabado de lançar a política, esse a aqui é artigo, de software, esse de aqui é preposição, livre da França. De novo, da. O da é o quê? É o de mais o a. Beleza? De preposição a artigo, certo? Então, vamos agora ficou fácil. É só a gente contar quantos artigos e quantas preposições. Vamos até escrever aqui, ó. Preposições, artigos. Vamos primeiro contar as preposições, certo? A gente tem esse em, uma. A gente tem esse de, duas. A gente tem esse outro de, três. A gente tem esse outro de, quatro. E a gente tem esse outro de aqui, cinco. 5 preposições. Certo? Agora vamos contar os artigos. O 1, o 2, a 3, esse outro a aqui, 4. Então, 5 preposições e 4 artigos. É o que ele disse aqui. Beleza? Então, corretinho. Beleza. Não há ocorrência de advérbios no período. Beleza, a gente vai ver na próxima questão. Mas o que é um advérbio? Um advérbio é uma palavra que modifica, né, ali o significado de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio, certo? Então, nós não temos. Se vocês virem aqui, não tem. No dia do jantar, ela havia acabado de lançar a política de software livre da França. Não tem. Então, corretinho. Então, nosso gabarito, letra D. Vamos para a nossa última questão já. Nossa última questão. Graças a Deus, né, pessoal? Tomar aquele cafezinho depois, coisa boa. Eu vou dormir porque já tá tarde, acho que tá de madrugada. Por isso que às vezes eu dou um deslize aí. Mas é isso, é o tempo que eu tenho e o tempo que eu tiver. Antes era para estudar, né? Graças a Deus fui aprovado aí. Agora é para ajudar concurseiros que estão nessa caminhada aí a estarem cada vez mais perto da sua aprovação. Vamos nós. Assinale a alternativa em que a palavra mais desempenhe papel adverbial.
Cara, é muito interessante porque a IDECAN ela sempre costuma cobrar papel adjetivo, papel adverbial. Ele só quer saber uma palavra com as características de um advérbio. E qual é a característica do advérbio? O advérbio, cara, ele é uma palavra que ele vai se ligar, que ele vai modificar o significado de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Advérbio. Bem fácil, vamos lá. Analisar aqui mais por mais, né? Um estimulante com cada vez mais usuários em todo o mundo. Esse usuários aqui é a palavra que faz referência. Você percebe que esse mais aqui é um substantivo. Então esse mais não serve para a gente. Eles detectaram drogas ilícitas com mais frequência. Mais frequência. Frequência não serve para a gente porque não é nem um adjetivo, nem um verbo e nem um advérbio. Então, não serve para a gente. Os efeitos mais amplos dessas drogas. Opa, aqui nós já temos a nossa resposta. Por quê? Porque você concorda comigo que efeitos é o nosso substantivo e amplos é o nosso adjetivo? Porque o que é adjetivo? É a palavra que caracteriza o substantivo. Né? É a palavra que caracteriza o substantivo. E amplos aqui está caracterizando efeitos. Os efeitos são amplos. E aí vem esse mais aqui para caracterizar o amplos. Nesse caso, né, é um advérbio de intensidade. Ele está dizendo que os efeitos são mais amplos, tem uma intensidade maior, né? Uma intensidade de amplitude maior. Então, nesse caso, o nosso mais ele é um advérbio de intensidade. Intensidade. Justamente por isso, porque ele tá caracterizando, ele está se ligando a um adjetivo. A um adjetivo, que nesse caso aqui é a palavra amplos, certo? Então, ele faz referência à palavra amplos, ele caracteriza a palavra amplos. Não é qualquer efeito amplo, são os efeitos mais amplos, né? Então, interessante. Esse é o nosso advérbio de intensidade. Intensidade, beleza? Beleza. É preciso fazer mais para melhorar a filtragem. Você vê que ele não faz referência a ninguém, né? Ele bota esse mais aqui, mas ele não faz referência a ninguém. Mais o quê? Mais o quê? Então, não nos interessa. É assumir mais responsabilidade. Da mesma forma, responsabilidade é substantivo, então não serve pra gente. Então, nosso gabarito, letra C de casa. E é isso, pessoal. Agora eu vou dormir e eu acho que vocês também, ou então, não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Gabriel, esse é o meu Instagram, siga a gente lá. Na verdade, não sou só eu, né? Eu e minha equipe, né? Minha equipe de uma pessoa, né? Eu e meu amigo. A gente teve essa ideia de trazer esse projeto gratuito para vocês, de resolução de questões, de exercícios, porque é uma coisa que eu amo fazer, amo dar aula, amo ensinar, amo aprender. E é isso, cara. Nós também agora, aproveitar para divulgar o nosso desafio GMF, tá? Vai ter mais informações aí na descrição. De antemão, 7 dias, simulados, mentoria, simulados comentados em PDF e em vídeo. Você não pode perder, grupo no WhatsApp, tira dúvidas, enfim, tudo que você imaginar aí, 7 dias, nosso desafio GMF, e posteriormente também vou estar anunciando outra novidade aí para vocês, tá? Então é isso, pessoal, Deus abençoe e é isso, eu tô com sono. Valeu, pessoal, tamo junto.